A inteligência artificial avança em um ritmo acelerado, transformando áreas que vão da educação e medicina até a segurança pública. Mas entre todas as suas aplicações, uma em especial tem chamado a atenção e despertado muita curiosidade: a capacidade de trazer de volta, por meio de simulações, figuras que já partiram. Nas redes sociais, cresce o número de produções que utilizam ferramentas de inteligência artificial para inserir famosos já falecidos em situações do cotidiano, como se ainda estivessem entre nós. Um exemplo que viralizou recentemente mostra personalidades históricas assistindo a uma partida da seleção brasileira, com um nível de realismo que impressiona e, ao mesmo tempo, gera desconforto. Embora muitos encarem a prática como uma forma de homenagem, o uso dessa tecnologia levanta debates importantes sobre limites e ética. Para entender o que o público pensa sobre o assunto, o Balanço Geral com Eleandro Passaia realizou uma enquete. O resultado revela uma divisão de opiniões. 82% dos participantes acreditam que a iniciativa é boa e ajuda a manter a memória viva, enquanto 18% consideram a prática de mau gosto, definindo-a apenas como uma ilusão. Olhando para esse resultado da enquete do Balanço Geral, a gente percebe que o Brasil vive um momento de transe coletivo diante dessa tecnologia. Quando 82% da audiência do Eleandro Passaia diz que é uma homenagem, a gente entende que existe uma carência afetiva muito grande em relação aos nossos ídolos que partiram. Mas para a gente discutir isso com profundidade, precisamos falar de quem são essas figuras que hoje, por meio de algoritmos, estão sendo trazidas de volta a um estádio de futebol ou a um comercial de TV. Estamos falando de gigantes da nossa história, como Elis Regina, que foi protagonista de uma campanha publicitária emblemática, ou até mesmo ídolos como Ayrton Senna, que volta e meia surgem em projeções. Para entender a dimensão disso, precisamos olhar para a trajetória dessas pessoas. Peguemos o caso de Elis Regina, a Pimentinha, nascida em Porto Alegre, que revolucionou a MPB. Ela não era apenas uma cantora, era uma força da natureza que dominava o palco como ninguém, uma mulher que começou a carreira no rádio gaúcho ainda criança e que, ao chegar ao Rio de Janeiro e São Paulo, transformou a forma como o Brasil consumia música. Ela foi a voz da resistência, a intérprete que dava alma para compositores como Milton Nascimento e João Bosco. Quando a vemos hoje recriada por inteligência artificial, não estamos vendo apenas uma imagem, estamos vendo o impacto de uma vida inteira de luta, de uma discografia que é a espinha dorsal da nossa identidade cultural. Da mesma forma, quando pensamos em ídolos como Ayrton Senna, que é frequentemente o rosto dessas simulações, lembramos de um menino de Santana em São Paulo, que transformou a Fórmula 1 em um espetáculo de orgulho nacional. A trajetória do Senna, desde o kart até o tricampeonato mundial, foi marcada por um perfeccionismo quase obsessivo e uma conexão espiritual com o público brasileiro que nunca foi igualada por nenhum outro atleta. Ele era um homem de fé, de frases marcantes, de um carisma introspectivo que contrastava com a agressividade que ele demonstrava dentro da pista. Trazer o Senna de volta, seja para um comercial de banco ou para uma simulação em um estádio, mexe com a nossa memória coletiva porque ele representa uma época em que o Brasil, apesar de todas as crises, acreditava que podia ser o melhor do mundo em qualquer lugar. Existe uma diferença abismal, porém, entre o legado que essas pessoas deixaram e a forma como a tecnologia hoje manipula essa imagem. O que me chama a atenção, e que eu gostaria de analisar com vocês aqui, é que essa tecnologia não é um fenômeno isolado. Ela é o ápice de uma cultura do espetáculo que nós mesmos ajudamos a criar. Antigamente a gente tinha o arquivo, a fita VHS, o vinil, que eram registros estáticos. A gente via a pessoa como ela foi no momento em que o registro foi feito. Hoje a inteligência artificial rompe essa barreira do tempo. Ela cria uma pós-vida digital. Se a gente olhar para o passado, tivemos polêmicas gravíssimas sobre o uso de imagens de artistas falecidos para fins comerciais sem o consentimento deles, algo que, na época, era feito através de montagens grosseiras de edição. Hoje, a inteligência artificial permite que a pessoa diga frases que nunca disse, que reaja a situações que ela nunca viveu. Isso me traz um desconforto pessoal profundo. Eu me pergunto, será que o Senna gostaria de ser usado para vender um produto novo ou para participar de uma simulação de torcida? Será que a Elis, uma mulher que sempre defendeu a autenticidade e a postura política, estaria confortável em ser dirigida por um software? Eu particularmente acho que estamos atravessando uma linha perigosa, onde o respeito pela história está sendo substituído pela conveniência do entretenimento. Quando o público do Balanço Geral diz que é uma forma de manter a memória viva, eu entendo o sentimento. É doloroso aceitar que o ídolo se foi.
É muito mais reconfortante imaginar que eles ainda estão ali, vibrando por um gol da seleção ou cantando um sucesso novo. Mas a memória viva se mantém com o estudo, com a preservação das obras originais, com a contação de histórias reais, e não com a criação de uma ilusão técnica. Na minha visão, a televisão brasileira e a indústria do entretenimento estão diante de um dilema ético que vai muito além da tecnologia. Estamos criando um mundo onde o real e o simulado se confundem tanto que daqui a pouco, a gente não vai saber o que é uma homenagem e o que é uma exploração comercial desenfreada. É curioso notar como esse movimento se repete. Em todas as eras tecnológicas, o ser humano tentou congelar a morte. Tivemos a fotografia post-mortem no século XIX, onde as pessoas posavam com seus entes falecidos para ter uma última lembrança. Hoje a inteligência artificial é a nossa fotografia post-mortem digital. A diferença é que agora o morto pode interagir. Esse nível de realismo que a notícia traz, de ver essas personalidades em situações cotidianas, retira o peso da morte e, por consequência, esvazia um pouco o sentido da própria vida. Porque a vida tem graça justamente porque ela tem um fim. O legado é importante porque ele é finito, porque ele é construído durante a existência e não pode ser editado depois que a pessoa parte. Quando vejo esses 82% da enquete, eu não vejo apenas uma aceitação tecnológica, eu vejo um sinal de que a sociedade está cansada de despedidas. Mas como apresentador, meu papel é também provocar o questionamento. Onde está o limite? Se hoje a inteligência artificial coloca um ídolo para assistir a um jogo, amanhã ela pode colocar para tomar uma posição política polêmica ou para endossar um discurso que o artista jamais defenderia em vida. E aí, quem defende a honra dessa pessoa? Quem protege o patrimônio intelectual e moral de quem não está mais aqui para se defender? A tecnologia é fascinante, sim, o nível de detalhe é impressionante, mas precisamos ter a maturidade de entender que a tecnologia deve servir ao humano, e não o contrário. A imagem de um ídolo é um patrimônio que precisa de tutela, e o Brasil, como um país que consome cultura de massa de forma tão intensa, deveria ser o primeiro a liderar essa discussão ética. Para mim, o maior perigo dessa história toda é a banalização do ídolo. Quando você torna o Senna ou a Elis figuras de prateleira que você pode usar para qualquer vídeo de rede social, você acaba retirando deles a aura de divindade, o respeito que a trajetória deles impôs ao longo de décadas. Eles deixam de ser seres humanos com uma biografia complexa e passam a ser avatares, bonecos digitais manipuláveis. Isso é um desrespeito com a arte e com a biografia. Eu prefiro guardar na minha mente o ídolo que eu vi, que eu senti, que me fez chorar e sorrir de verdade, do que me contentar com uma simulação que tenta preencher um vazio que, talvez, a gente precise aprender a conviver. A tecnologia avança, e isso é um fato, mas o que separa o homem da máquina é justamente a nossa capacidade de entender que algumas coisas não devem ser tocadas. A morte e a imagem daqueles que já se foram, deveria ser um território sagrado, intocável pela edição de vídeo. Fica aqui a minha reflexão. A gente quer mesmo viver num mundo onde a nostalgia é digitalmente editada, ou a gente quer preservar a verdade? Mesmo que essa verdade doa e nos lembre que o tempo passa para todo mundo, inclusive para os nossos maiores ídolos? Essa é a pergunta que não quer calar e que vai ditar o tom dos próximos anos na nossa cultura. O progresso é necessário, mas a ética precisa caminhar de mãos dadas com ele, ou seremos apenas espectadores de um passado que a gente mesmo se encarregou de deformar. Eu ia te falar um negócio. Fala baixinho. Eu preciso urgente de um favor seu. Eu preciso da sua inscrição. Senão o canal não vai pra frente. É sério.